Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde. Estou gravando esse vídeo aqui porque algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas aqui a respeito de como fazer chaveiros utilizando duas cores aí na impressora 3D, tá? Então aqui estou com dois exemplos, tá, de chaveiros que eu vou imprimir, ainda não imprimi, estou configurando ele, tá? Normalmente eu costumo fazer os meus chaveiros, tá, no Tinkercad. Na verdade eu misturo alguma coisa do Tinkercad e às vezes eu utilizo também como que chama? Esse software aqui que é o Canva, tá? Eu utilizo o Tinkercad com o Canva, tá? Eu gosto de utilizar o Canva porque ele tem um conjunto de letras, tá? Tipos de letras diferenciadas, então ele tem alguns efeitos, dá para colocar sombra, então dá para fazer algumas coisinhas legais, tá? Bom, o objetivo não é esse, o objetivo não é ensinar como fazer a modelagem, mas sim como fazer a impressão em duas cores. Só um detalhe, seguinte, então, por exemplo, esse chaveiro aqui, ó, esse aqui de voleibol, na verdade ele vai ser feito aqui em três camadas, tá? Eu vou aqui desagrupar ele só para vocês visualizarem, tá? Existe essa camada aqui de baixo, que é essa parte redonda aqui, ó, tá? Que ela tá com, deixa eu ver aqui, ela tá com 2 milímetros, tá? Então são 2 milímetros aqui que ele vai estar imprimindo essa camada de baixo. Então essa camada de baixo que vai ter uma cor, tá? Eu vou imprimir na cor branca, tá ok? Depois tem esse jogador de vôlei aqui, eu peguei na internet essa imagem aqui, coloquei aqui, então ela vai ter aqui uma altura de 2,5, tá? Então vai ser quase como se fosse uma marca, tá? Uma marca d'água, então vai ficar bem baixinho. Então essa parte redonda aqui está com 2 milímetros e esse jogador aqui está com 2,5 milímetros, tá? Então 0,5 milímetros para cima, tá? E a palavra aqui voleibol, aqui que ele está com 4 milímetros, então ela vai ficar bem destacada aqui na nossa medalha, tá? Então aqui eu já tinha feito essa arte aqui, eu vou importar ele lá no Cura, tá? Então estando aqui dentro do Cura, eu vou importar aqui, eu vou abrir a minha aquele chaveiro, tá aqui vôlei, tá? Então tá aqui o chaveiro, ok? Então dá para perceber, né? Aqui então tem a primeira camada, a parte de baixo, tem aqui o jogador e tem aqui escrito voleibol, tá? Então a ideia que é? Nós vamos fatiar isso daqui e nós vamos imprimir em três cores, tá? Então vamos lá, vamos fatiar. Não vou entrar em detalhes sobre fatiamento aqui, como que a gente utiliza, tá? Suponho que isso daqui você já saiba. Só um detalhe que aqui eu estou imprimindo a minha primeira camada com 0,3 milímetros e as outras camadas com 0,2 milímetros. A temperatura de impressão na primeira camada 210 graus e no restante 200 graus, tá? Então vamos mandar fatiar, vamos ver lá, tá? Então vamos aqui no pré-visualizar, tá? Tá aqui a pré-visualização. E agora eu preciso descobrir em quais camadas eu devo mudar de cor, tá? Então aqui a primeira camada, tá? Seria, tá? A primeira camada, só tem o preenchimento, não tem nada, tá? Depois ele começa lá a colocar o preenchimento, eu coloquei, se não me engano, 10%, bem baixo, não precisa ser tão alto, né? Mesmo porque ela é bem fininha. Aí ela começa a fechar as camadas superiores da parte redonda, tá? Então começa aqui camada superior. Ele começa a fazer um esboço do desenho, mas ainda ele está colocando a camada superior, ó. Se você for ver, ó, tá ele colocando aqui a camada superior. Então isso daqui eu não mudo de cor ainda. Aí eu vou lá na camada 10, né? Vamos ver a camada 10. Então observe que aqui na camada 10 ele está colocando o jogador aqui de vôlei e mais a palavra voleibol. Então a partir aqui da camada 10 eu já vou fazer a alteração de cor. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que a impressão pare, dê um pause e espere e aguarde até que eu troque o filamento, que eu coloque o filamento da outra cor. Então a primeira parte lá eu vou imprimir na cor branca, essa parte aqui eu vou imprimir na cor cinza. Vai ser quase como se fosse uma marca d'água, tá? Então vai ser na cor cinza. Então o que eu vou fazer? Tá? Então eu já sei que aqui é a partir da camada 10. Então eu venho aqui em extensões, estou aqui dentro do Cura, tá? A versão do Cura aqui, se não me engano, é a 5.4, deixa eu dar uma olhada aqui. 5.4.0, tá? Então eu vou vir aqui em extensões, pós-processamento, modificar G-Code, tá? Então aqui nós vamos adicionar um script no nosso G-Code. Então aqui tem vários scripts pré-prontos e eu vou nesse script chamado pause at rate, tá? Que ele vai parar numa determinada altura, tá? Numa determinada altura da minha impressão. Então eu escolhi aqui, aí ele coloca alguns parâmetros, tá? Desse script que eu posso estar alterando.
Então eu posso escolher onde que eu quero que ele pare. Se eu quero que ele pare numa determinada camada, um determinado número de camada, ou numa determinada altura. Eu nem sei qual é a altura que estava, então eu vou colocar o layer number, que seria o número da minha camada. Tá? Então a gente viu lá que na camada 10 eu vou mudar de filamento. Então eu coloquei aqui camada 10. Essa opção aqui, Keep Motors Engaged, aqui seria o seguinte: se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deixar os motores travados, eles não vão ficar livres. Isso daqui é importante por quê? Para que você não mexa o eixo X, o eixo Y, ou mesmo o eixo Z sem querer. Tá? Porque se você modificar, na hora que você estiver trocando filamento, você mexer o eixo X, Y ou Z, né, você vai estragar a sua impressão. Então eu deixo isso daqui acionado. Tá? Outra coisa que eu altero também, como nós vamos estar trocando de filamento, então o bico tem que estar quente. Então aqui tem um local que eu vou colocar standby temperature, aqui, que ele vai a temperatura que ele vai deixar o bico no momento que ele estiver parado. Normalmente essa temperatura eu coloco um pouquinho mais alta, eu coloco 210 graus. Estou trabalhando com 200 graus, vou deixar com 210 para facilitar a troca do filamento e para a limpeza do bico também, que daqui a pouco eu já explico. Tá? Depois tem esse campo aqui, essa propriedade chamada Display Text, que teoricamente ele poderia mostrar um texto quando ele fazer a pausa. Tá? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui cinza, né? Então ele mostraria no visor da minha impressora a palavra cinza, sabendo que eu tenho que colocar o filamento cinza. Só que é o seguinte, essa propriedade aqui na Ender 3 não funcionou. Quer dizer, não vai dar erro nenhum, eu coloco, só que na Ender 3 não mostra. Tá? Não sei qual impressora você tem, qual impressora você vai utilizar, eu não sei se vai funcionar. Tá? Se você quiser pode manter, mas no meu caso aqui não vai fazer diferença nenhuma. E outra coisa bastante importante que eu coloco também, esse daqui, ó, Beep at Pause. Então eu aciono aqui essa opção e aqui o comprimento, né, o tempo de beep que ele vai fazer. No caso aqui por default tá 1000, né, que seria 1 segundo, que é 1 milissegundo. Então ele vai apitar. Eu costumo fazer um beep mais longo, eu coloco aqui 3000, tá? 3 segundos. Então ele vai dar um beep longo para quê? Para eu não ter que ficar esperando a impressão chegar naquela posição, esperar a impressora parar para trocar de filamento. Então eu estou numa sala, trabalhando numa sala, está aqui da sala, a impressora está numa sala ao lado, então eu consigo escutar quando chegar naquela posição, tá? Sem ter que ficar esperando e sem deixar lá a impressão parada há muito tempo. Tá? Então tocou o bip, eu vou lá e troco o filamento. Tá bom? Bom, então já fiz as configurações, então basicamente já fizemos 3 configurações. Alterei, 4 na verdade, né? Alterei aqui a altura da camada, deixei o motor acionado, né, para a gente não trocar de posição, defini a temperatura e defini o bip, tá? E tem o texto também se você quiser colocar, tá? Então são essas configurações que eu altero. Então, ok, vou dar o fechar. Aqui ele indica que já existe uma modificação no G-Code, já existe um script e eu vou fatiar novamente, tá? Só que no nosso caso são 3 cores. Então na camada 10 aqui, que ele vai imprimir ali a figura do jogador, tá? Logicamente ele vai escrevendo a palavra voleibol. Essa palavra voleibol, por enquanto, ele está naquela mesma cor. Se eu estou com cinza, ele vai continuar imprimindo em cinza. E aí eu preciso verificar qual a camada que ele vai escrever somente a palavra voleibol, tá? Vamos ver aqui a camada 12, ó. Camada 12, ainda ele está colocando o jogador, então não vou trocar de filamento ainda. Vou colocar aqui na camada 13, tá? Isso, aqui na camada 13, então está escrevendo somente a palavra voleibol. Então, da camada 13 para frente, é somente a palavra voleibol. Então, eu sei que na camada 13 eu devo trocar o filamento. Tá? Então, aqui eu vou colocar um filamento azul. Então, vou no mesmo local, extensões, pós-processamento, modificar G-Code e vou adicionar agora outra pausa. Então, adicionar um script e escolho aqui pause at rate. Então, parou aqui. Né? Então, nós temos 2, né? O primeiro está na camada 10, o segundo agora na camada... Bom, aqui está na camada 48, só que eu vou modificar para a camada 13, ok? Vou deixar o motor acionado, Keep Motors Engaged aqui, né? Vou alterar aqui a temperatura, vou colocar 210 graus, tá? O Display Text, tá? Não precisaria, mas eu vou colocar, né, azul, se a sua impressora mostrar isso daqui... Então, ele vai mostrar a palavra azul, sabendo que eu vou colocar o filamento azul. E Beep at Pause, né, que ele vai dar o beep para trocar o filamento. Então, aqui eu vou colocar 3000. Pronto. Tá? Então, eu vou fechar aqui. Já está indicando que tem 2 scripts aqui no nosso G-Code. Vou fatiar. Tá? E está pronto agora. Eu já posso gravar
esse G-Code no meu cartão e botar para impressão. Só um detalhe também, que eu acho que é bastante importante, no momento que eu paro, no momento que ele dá a pausa, a impressora dá pause, ele recolhe a cabeça de impressão, ela vai lá para o canto superior direito. Se não me engano, está configurada a posição 190 por 190. Isso na Ender 3, tá? Dependendo da sua impressora, pode ser uma posição um pouco diferente, tá? Que você pode configurar também lá no G-Code, tá? Mas isso não é um caso. Então ele vai para essa posição e ela ergue um pouquinho, tá? A cabeça de impressão. Então fica o espaço entre a cabeça de impressão e a mesa. Então o que eu faço? No momento a impressão, eu costumo dar uma limpada no bico. Por quê? Dependendo das cores que você for trocar, essas cores podem se misturar, tá? E pode formar uma nova cor. Então, por exemplo, se eu estou imprimindo na cor branca e eu vou trocar para a cor azul, então de branco para azul não vou ter muito problema, tá? Porque o azul consegue cobrir facilmente o branco. Agora, se for oposto, é meio complicado. Se eu estou imprimindo em azul, tá? Um azul mais escuro, vou trocar para branco, esse branco vai misturar com o azul, vai formar uma nova cor. Então, vai ficar alguma sujeira, tá? E não fica uma cor homogênea, tá? Então, às vezes, fica algumas manchas. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu vou trocar, né? Então, quando está erguido a cabeça de impressão, eu vou empurrando o filamento manualmente e vou olhando, vendo se ele está extrusando e qual cor está saindo. Então, enquanto estiver, tá, com vestígio da cor antiga, então se estou trocando de azul para branco, se ainda estou vendo vestígio da cor azul, eu vou empurrando. Então, a gente gasta um pouco de filamento. Tá? Então, você vai gastar um pouco de filamento para você chegar naquela cor que você quer, se você quer uma impressão de maior qualidade, tá? Então eu tiro, né? Então eu deixo quando estiver saindo branco puro, aí ok, beleza, eu paro de empurrar. E uma coisa que eu costumo fazer também é o seguinte, eu costumo dar uma limpada, pego um pedacinho de papel, eu limpo o bico de impressão, porque às vezes sobra algum vestígio da cor antiga, né? Ou mesmo que sobrar vestígio da cor nova, né, de filamento, então quando ele for em cima da sua peça, ele pode depositar esse resto de filamento na sua peça e pode estar estragando a sua peça. Tá? Então, essa limpeza é importante, tá? Eu aconselho que seja feito. Eu tenho conseguido fazer isso daí, ter uma qualidade muito boa dessa maneira, tá ok? Então, espero ter ajudado vocês aí, tá? Tentem fazer dessa forma, tá? Eu achei alguma coisa na internet também, né? Vi em alguns cursos, tá? E essa é a maneira que eu trabalho, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.